Nós hoje vamos ter um debate sobre o impacto da pandemia e a saúde mental das equipas, como prevenir e como ajudar. Temos o gosto de ter connosco duas participantes, a quem eu também da minha parte agradeço muito. A doutora Maria Antónia Torres, que é jurista, que é partner da PwC, responsável pela área de fusões e aquisições da PwC e pela área da diversidade e inclusão em Portugal, Angola e Cabo Verde. Portanto, ligado ao mundo das pessoas e tem, portanto, a maior competência para nos falar deste impacto da saúde mental e psíquica dos colaboradores das nossas organizações empresariais. Temos depois a doutora Susana Sousa Almeida, que é médica psiquiatra, que é assistente hospitalar graduada, que trabalha no IPO Porto e no Hospital da CUF também no Porto, que é assistente convidada de Psiquiatria e Prática Clínica na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e presidente da Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Eu sugiro então que no primeiro momento passemos a palavra à Susana Almeida, que nos fará um ponto da situação sobre qual é o nosso assunto, portanto, da apresentação da realidade e da incidência dos problemas de saúde psíquica e mental e psiquiátrica na sociedade e nas instituições empresariais. Nos façam uma introdução aos conceitos principais deste assunto. Eu agradeço-lhe e passo de imediato a palavra à doutora Susana. Faz favor. Então, muitíssimo obrigada. É um prazer cá estar convosco. Espero que seja produtivo e não maçador. O pré-prendial é sempre difícil e espero conseguir manter-vos interessados. É difícil não falar de números, de facto, porque é a partir daqui que a gente começa. De notícias estamos todos um pouco cansados, portanto eu vou tentar torná-las um substrato um bocadinho mais consubstancial. E aproveitando as palavras amáveis do Padre Jorge Cunha, e eu se calhar contextualizava com aquilo que nós começamos por perceber nas notícias e o Expresso o ano passado já falava disto de uma forma bastante contundente. Um estudo grande e nacional da Ordem dos Psicólogos já falava que nós estamos a perder muito daquela que é a vida ativa dos nossos profissionais e estimava-se na altura que em Portugal havia uma perda de capacidade de dias de trabalho, aproximadamente 6,2 atribuídos a problemas de saúde mental. E nesta altura, em 2020, ainda não tínhamos dados claros sobre o impacto da pandemia, o que nós tínhamos era dados dos anos anteriores, compilados em 2018 e 2019, e que se falava que, de facto, atribuível a isto, havia um componente importante de problemas associados ao stress, à ansiedade, à depressão e à exaustão profissional. Portanto, o burnout enquanto exaustão profissional ou exaustão mental diretamente imputável ao trabalho e às condições de trabalho. Fundamentalmente, há um conceito que todos vocês estarão familiarizados, que é o presenteísmo, muito mais que o abstencismo, que tem a ver com a incapacidade de produzir aquilo que é suposto e ter uma produtividade adequada e uma rentabilidade no trabalho apropriada, quando de facto estamos a trabalhar sem condições mentais ou físicas para o poder fazer. E neste caso, estimava-se que seria aproximadamente o dobro de dias perdidos por trabalhador por ano. E a verdade é que, contas feitas, em termos de volume de negócios, falava-se num custo de quase 1%, e a estimativa na altura das contas feitas pela Ordem dos Psicólogos era 3,2 mil milhões de euros anuais. Falando de dados a partir daqui, a estimativa de facto era que era imputável ao abstencismo 50% da causa à doença mental e à falta de saúde mental. Portanto, de facto, é inescapável e é uma realidade com a qual inevitavelmente teremos de nos confrontar, particularmente que a OMS estima que em 2022 e antes da pandemia a saúde mental e particularmente a depressão e a ansiedade seriam a principal causa de ausência no trabalho, a ultrapassar as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e oncológicas. Já deste ano, publicada na Líder, uma revista mais de nicho, em 12 de março ainda deste ano, saltava à vista um estudo de 2019, também pré-pandémico, que infelizmente Portugal encabeça a lista de 15 países que estão a experienciar o burnout
e nós somos o topo da lista, nem sempre de facto é agradável encontrarmos no topo de uma pirâmide, e aqui particularmente não nos merece muito brio, merece-nos muita preocupação. A Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental tem pensado nisto e foi um dos motores de arranque num estudo coordenado com o ISPA e com a Universidade de Lisboa para tentar perceber, com o Instituto de Ricardo Jorge e a Universidade de Lisboa, para tentar compreender o impacto da pandemia em termos de saúde mental, e é disto que estamos a falar. O burnout era um preâmbulo, porque já estávamos uma população em Portugal cansada, esgotada e exausta, e a seguir a isto ainda nos aparece uma pandemia com todas as necessidades de adaptação inerentes. E a professora João Heitor falava que o paradigma teve que ser reajustado e começamos a ter a necessidade do teletrabalho, de teleescola, telemedicina e telepsiquiatria, tudo acoplado, e particularmente neste efeito de spillover, em que temos uma espécie de efeito pandémico que extravasa da saúde para a educação para o trabalho, invade o nosso equilíbrio trabalho-família, transvasa para a economia, porque muitas pessoas começaram a ficar antecipadamente preocupadas e com pensamentos catastrofistas em relação àquilo que vai ser o desfecho da sua vida no médio prazo, e com razão. É difícil gerir esperança e alimentar esperança quando a realidade começa a ser difícil de não ver, e particularmente o stress nas relações sociais, com um grande pauperamento da nossa rede de apoio, de suporte, com stress nas famílias, no ninho familiar muito sobrecarregado, por todos estarmos em casa nem sempre com as melhores condições, e sem o suporte dos amigos e da rede alargada. Para mais, nós sabemos perfeitamente hoje em dia, já temos algum tempo de estudo do SARS-CoV-2, que há efeitos diretos neuropsiquiátricos do vírus no nosso sistema nervoso central. E o que ela dizia era, no estudo coordenado em Portugal, que já foram libertados dados este ano, em 2021, em fevereiro, falava-se que pelo menos um quarto da população geral adulta estava assolada por problemas de saúde mental, particularmente stress, ansiedade, depressão e até perturbação de stress pós-traumático. E nós estamos a falar de coisas light, estamos a falar de coisas moderadas a graves, infelizmente moderadas a graves. E estamos a falar aqui da população geral, porque se tivermos que falar da população que foi infectada pelo Covid-19, infectada e que esteve em internamento, doentes que são dos hospitais vivem 92% com sintomas significativos de afeto à sua saúde mental. Eu trago-vos uma espécie de desenho daquilo que é as razões, ou o que nós podemos considerar razões, numa revista científica muito boa chamada Globalization and Health, e eu peço desculpa por muitos destes slides estão em inglês, porque eu trouxe as fontes originais. A saúde mental a partir do Covid é afetada por várias razões, efeitos diretos do vírus, como nós falamos, pela falta de saúde mental, pela falta de cuidados de apoio ao contexto da doença infecciosa, pela nossa falta de cuidados para a saúde que nos tivessem protegido, termos os melhores recursos físicos para enfrentar um ataque destes. Nós sabemos que as populações mais pobres, mais obesas, com menos recursos de saúde, menos desporto, são aquelas que são mais vulneráveis a quadros mais graves, infelizmente, com mais comorbilidades, mais gravidade, e portanto uma população com mais problemas económicos, com alterações trazidas pelo contexto pandémico, com alterações dos seus ritmos de sono, com alterações dos seus ritmos nutricionais, a alimentação mudou durante a pandemia, com dificuldades de concentração, com dificuldade na adaptação às novas realidades, com a ausência de recursos de exercício físico e de capacidade de compreender até como alimentar e fomentar a sua saúde mental, vinham-nos aguar num impacto particularmente dramático deste contexto pandémico no que diz respeito à sua integridade física e psíquica. E, portanto, isto desaguou numa catástrofe de cascata de efeitos que começa por ser de stress, mas depois rapidamente se torna problemas de ansiedade e depressão. Só dados muito gerais em termos daquilo que é o contexto mundial, eu só trouxe mesmo os highlights. Em inquéritos muito bem feitos, estes são dados dos Estados Unidos, de facto a depressão na época pandémica atingiu níveis de prevalência que foram 3 vezes superiores à era pré-Covid, e infelizmente, como já se adivinharia, os países e os contextos em que há a população com menos rendimentos, particularmente as pessoas que nos Estados Unidos tinham menos que $5.000 em poupanças e que estavam expostos a mais estressores vivenciais, portanto empregos mais precários, organizações sociais, familiares,
e de recursos intrapessoais mais depauperados serão aquelas que estavam de facto em maior risco de sintomas depressivos. Um estudo da Austrália muito bem feito, com uma população alargadíssima, quase 1.500 adultos. Isto é só para salientar que, infelizmente, em risco de maior vulnerabilidade psicológica continuam a estar as mulheres sozinhas, que têm muitas vezes famílias monoparentais, que têm menos recursos socioeconómicos e financeiros e que têm doenças crónicas. E, de facto, quanto menos exercício físico, estamos a falar de mulheres que muitas vezes têm que cuidar de descendentes e de ascendentes, com muito pouco tempo a cuidarem de si, da sua saúde física e da sua saúde mental, com muito poucas horas de sono. De facto, coordenar emprego através do trabalho em casa, coordenar crianças que estavam em teleescola e às vezes tentar vigiar os mais velhos à distância, traz um stress que não é pequeno. O aumento do tabaco e do consumo de álcool camuflado e envergonhado foram associados de facto a maiores níveis de depressão, ansiedade e de stress. E aqui salientava-se, numa tentativa de alerta, que as estratégias de promoção de saúde, diretas e indiretas, que fomentem a adoção de melhores estilos de vida e de comportamentos para a saúde mais apropriados. Isto pressupõe uma literacia para a saúde, em que a gente tem que pensar de facto como é que se cuida da saúde antes de uma ameaça, seriam fundamentais para se pensar na diminuição do distress psicológico durante a pandemia e no pós-pandemia. Eu se calhar ficava por aqui, numa primeira parte, depois teria muito gosto em falar-vos a seguir o que é então o burnout e de outras estratégias, mas o padre Cunha propôs fazer assim, eu quero dar isto mais dinâmico e não este ser mal enfadonho. Obrigado, Susana, pela sua disciplina. Então, passávamos à doutora Maria Antónia Torres, que no concreto da vida das empresas nos vai introduzir a este assunto no concreto da vida das empresas. Maria Antónia, fazia favor. Muito bem, antes de mais agradecer à SES o convite e é um prazer estar aqui com todos hoje. Eu acho que estes dados que a doutora Susana apresentou são de facto bastante incisivos e bastante marcantes. Acho que é um enquadramento claro do tema e da sua relevância. Eu diria que, e agora falando um pouco do ponto de vista das empresas, e depois também terei à frente a oportunidade de explicar um pouco o que é que nós fizemos no concreto e o que é que fazemos no concreto, mas eu acho que isto tem que partir um pouco de uma reflexão sobre o papel que as empresas podem, querem e devem ter junto das pessoas, das suas pessoas e das famílias, dos seus colaboradores, das comunidades onde se inserem, nos países em que se inserem. Eu acho que nós, e acho que esta pandemia pôs isso ainda mais ao rubro, todos nós sentimos que estamos numa fase de alguma transição, não é? Em que vamos ter que ajustar a forma como trabalhamos, a forma como interagíamos, por exemplo, nas empresas com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, também com as nossas pessoas. Temos que olhar, e se não sentimos isso, eu acho que alguma coisa está errada, porque eu acho que há de facto aqui uma necessidade de mudança que tem a ver com muitos temas sociais, políticos, geopolíticos, coisas muito diferentes. Mas pronto, eu acho que de facto, estamos numa fase de transição, sentimos isso. E eu acho que as empresas, na minha opinião, as empresas podem e devem estar no centro das mudanças e destas mudanças que sejam necessárias. Eu sei que muitas vezes este papel que as empresas têm, tão importante na sociedade, não é totalmente reconhecido, mas eu penso que ele é fundamental. E aqui não é diferente. No tema da saúde mental e do bem-estar em geral da população, eu acho que as empresas têm um papel de facto determinante. E há razões, e eu diria que há dois tipos de razões associados a nós assumirmos este caminho. Há uma razão mais de propósito, que é esta reflexão. Nós, enquanto empresa, que impacto queremos ter na nossa comunidade, nas nossas pessoas, mas há também razões de negócio. E na verdade, se pensarem naquilo que a doutora Susana acabou de nos apresentar, há aqui um conjunto de razões de negócio para nós também refletirmos sobre isto, se não nos bastarem as razões de propósito. Há de facto, o facto de nós termos 25% da população neste momento a passar por uma experiência de doença mental moderada ou grave, coloca questões de continuidade do negócio, não é? Ou seja, dependendo do setor em que estamos, podemos ter de facto áreas do negócio
se tivermos lojas, se tivermos zonas em que temos equipas pequenas, pode haver um problema de continuidade de negócio, até porque sabemos que em determinadas áreas há escassez de talento, portanto, não é a situação de podermos sempre facilmente substituir as pessoas e, portanto, há questões de continuidade e há também claramente os custos associados à ausência das pessoas. E eu acho que, para além dos custos associados à ausência, este custo do presentismo, que referia a doutora Susana, é muito importante. Eu acho que ele está subavaliado, na minha opinião, que é o custo associado à fraca performance, que é nós termos as pessoas a trabalhar nas empresas, mas, de facto, as nossas pessoas não estarem no seu melhor, não é? Portanto, e não estarem a produzir. Estão lá, e eu acho que todos nós tivemos e temos esta experiência nas empresas. Pessoas que que vão trabalhar. Às vezes até o melhor para elas, efetivamente, em determinados momentos, é estar no escritório ou na empresa a trabalhar, mas elas efetivamente não estão com capacidade de produzir. Tudo isto são custos, viram, 3,2 mil milhões de euros quantificados, é um absurdo, é uma parte significativa do PIB, é de facto um tema muito importante. E esta reflexão que as empresas têm que fazer tem que partir da base. Qual é o problema? Nós, quando temos efetivamente um colaborador que parte uma perna, um braço, ou tem um problema de, sei lá, uma cegueira, ou até um cancro, a pessoa dirige-se à empresa, não é? A pessoa diz, estou com este problema de saúde, estou com esta doença. O que é que acontece no caso da doença mental? E nós notamos muitíssimo isso nas empresas, e aqui eu sei que temos setores diferentes, empresas de setores diferentes nos nossos participantes. Eu acho que muitas vezes nas empresas de serviços isto é mais agravado, porque a nossa destreza física é pouco relevante, a mental é tudo, e as pessoas crescem um bocadinho com essa pressão de que não somos capazes de mais nada que não seja de pensar, e portanto, se não conseguimos pensar, não estamos lá a fazer nada. E portanto, é um tema muito estigmatizado. Eu sou capaz de dizer à empresa, eu tenho um cancro, mas tenho muita dificuldade de dizer, eu penso que eu estou com burnout, porque eu não estou a conseguir focar-me no trabalho. Há um medo de perder o trabalho, simplesmente de perdermos a nossa fonte de rendimento, isso é um medo enorme. Há um medo de ser rotulado como incapaz, ou seja, as pessoas têm medo de durante um período não estarem no seu melhor, e isso nunca mais lhes ser retirado, esse rótulo. Eu ser rotulado de incapaz e vou ser sempre uma pessoa vista como com menos capacidade, o que não é verdade, quer dizer, as pessoas, enfim, dependendo das situações, recuperam. Também nas outras doenças físicas, às vezes recuperamos e outras vezes não recuperamos completamente. A doença mental é igual, às vezes recuperamos, outras vezes não recuperamos, mas há uma grande estigmatização e há um grande medo associado à doença mental, e portanto, um dos trabalhos que as empresas têm que fazer e que é extremamente importante é reduzir este estigma. E portanto, e como é que isto se faz? E nem tudo, eu quero-vos falar depois também um bocado de exemplos práticos, e vou-vos dar exemplos práticos, nem tudo custa dinheiro, ou custa dinheiro significativo. A redução do estigma, por exemplo, passa por falar sobre o tema. Temos que comunicar com as pessoas sobre a doença mental, sobre o stress, sobre o burnout, sobre a pressão, sobre as dificuldades, por exemplo, da conciliação neste momento, do trabalho remoto com a vida familiar. Se comunicarmos isto às pessoas, elas começam a sentir que, de facto, a empresa entende e que não acha que isto é uma situação absolutamente absurda. E, portanto, lá fora, houve, por acaso, um programa muito engraçado de uma organização chamada Mental at Work, que foi uma coisa chamada This Is Me, na qual participou até um português conhecido e reconhecido, o António Horta Osório, que contou. O programa passa por pessoas conhecidas e reconhecidas pela maioria da população dizerem, eu passei por um período de doença mental. Ele conta, ele teve um burnout quando estava no Lloyds, e ele conta isso, conta como é que a sua incapacidade durante aquele período, o que foi preciso para recuperar, que teve que se afastar, e portanto o estigma dentro das empresas tem que desaparecer através deste tipo de situações, comunicar às pessoas e tirar de facto a pressão que elas sentem associada a isto. Muitas vezes podemos recorrer a este tipo de organizações e a este tipo de comunicações que já existem, que é fácil de encontrar na internet, que são de pessoas que nós conhecemos e que reconhecemos,
e que vêm dizer, epá, aconteceu comigo, pode de facto acontecer a outras pessoas. Eu, enfim, depois passava novamente à doutora Susana, mas para vos dizer que nós, antes da pandemia, já tínhamos efetivamente uma estratégia de bem-estar para as pessoas, da qual vos irei falar um pouco, mas com a pandemia sentimos que houve efetivamente uma degradação muito grande do bem-estar das nossas pessoas, com especial incidência nas mulheres. Eu não quero deixar já agora, que tem duas palestrantes, as duas vão falar da mesma coisa, não quero deixar de reforçar esse tema. Por exemplo, nós temos 1.800 pessoas nos 3 territórios, tivemos várias senhoras com filhos a dizer eu não consigo continuar a trabalhar a este ritmo e tomar conta dos meus filhos, porque tenho que estar sentado ao lado deles, a fazer os trabalhos e a ajudar na escola, etc. E não tivemos um único homem com filhos que sentisse que não tinha capacidade de dar assistência, porque não a estava a dar, e por isso é que não sentiram que não tinham capacidade. E pronto, e portanto, efetivamente, aliás, também há estudos sobre esse tema, as mulheres tiveram um impacto muito maior, quer ao nível da saúde mental, quer ao nível da perda de trabalho também, em Portugal também. A maior parte dos trabalhos que foram perdidos foram de mulheres, porque se foi preciso alguém ficar em casa e fragilizar a sua relação laboral, também foram as mães, e portanto houve também aqui um tema associado a isso. Antes de passar, só uma última nota para vos dizer que depois o tema destas estratégias e daquilo que as empresas podem fazer tem um grande desafio, que é que não é necessariamente o custo, depois falo disso um pouco, mas é do facto disto ser um caminho muito individual, ou seja, o desafio é que as pessoas são todas diferentes, os nossos colaboradores na verdade não são todos iguais, são todos diferentes, então as nossas estratégias para lhes proporcionar bem-estar e para os apoiar também em situações mais complexas de saúde mental, não é, como dizem os ingleses, one size fits all, não é. Nós temos que ter de facto abordagens relativamente diferenciadas, porque nem toda a gente precisa do mesmo tipo de apoio, e portanto isto traz uma grande complexidade. Eu vejo por nós, temos aqui de facto uma estratégia que já é bastante complexa, não é muito cara, mas é bastante complexa, porque temos já muitas gerações, temos pessoas de vários países, de várias religiões, de vários backgrounds, temos pessoas com filhos, pessoas sem filhos, pessoas com netos, e portanto, efetivamente, em fases diferentes, elas precisam de apoios diferentes. Se calhar eu passava novamente ao Padre Jorge Cunha. Obrigado Maria Antónia. Pois temos um primeiro apanhado da situação em que nos encontramos, que por um lado é motivada por circunstâncias atuais, digamos a pandemia, por outro é também algo que mostra que nós aprendemos mais sobre quem somos nós e sobre as nossas vulnerabilidades. E portanto eu no segundo momento gostava de tentarmos interpretar o que estamos a viver, que é por um lado circunstancial, por outro lado é um conhecimento maior que nós temos de nós e temos de aprender a viver com a nossa vulnerabilidade e com a nossa capacidade. Como é que poderíamos então explicar o que se está a passar de forma a podermos fundar uma estratégia de superação da nossa superação, para podermos trabalhar melhor, porque o trabalho é a expressão mais importante do ser humano, ou das mais importantes, e então eu passava outra vez a palavra à doutora Susana para nos falar disso, quem somos nós enquanto seres sujeitos à vulnerabilidade e à doença. O microfone, doutora Susana. Já estou a ligar. Muito obrigada. Eu estava a ouvir e estava a sentir, e fico contente porque de facto a percepção começa na comunicação, e a comunicação começa na atenção ao não verbal, e é preciso estarmos a ver o que se passa com as pessoas para compreendermos o que elas estão a experienciar e para que de facto elas sintam que podem ter alguém a quem dizer o que se passa. Portanto, isto pressupõe disponibilidade, e sem disponibilidade não há capacidade de perceber o que se passa, em nível nenhum, não é de gestão. Eu vou continuar a pedir a vossa atenção, porque eu acho que nós temos dificuldade em falar de alguma coisa sem a percebermos, e toda a gente fala em burnout, mas eu acho que há pouco conhecimento do que de facto é o burnout.
E se me perdoarem, eu vou levar isto de uma forma light, com os slides em inglês, mas eu vou explicar, obviamente, com os conteúdos de uma forma transparente. O burnout é estudado há muito tempo e sistematizadamente estudado há mais de 30 anos, porque começou-se a perceber quais eram as pessoas que estavam em risco. E se repararem, muitos de nós estamos em risco. Porquê? Porque as pessoas que estão mais suscetíveis a ficarem exaustas pelo trabalho são os melhores trabalhadores. São os melhores profissionais em qualquer dos grupos profissionais que vos ocorra pensar. E porquê? Porque são pessoas com uma enorme capacidade de tolerar stress, são pessoas com uma capacidade de aguentar a pressão e dar resposta aos desafios superior à média. Quanto mais nós conseguirmos trabalhar sobre alta pressão, temos provavelmente uma probabilidade até 15 vezes superior de desenvolver burnout. Isto é assustador. Portanto, de facto, as pessoas que são complacentes e que não estão motivadas para trabalhar ao mais alto nível estão muitas vezes fora de risco e nós sabemos muito bem que é assim, porque quando estamos a tentar delegar ou a recrutar profissionais para fazerem tarefas extra, vamos pedir àqueles que dão vazão e vamos carregar aqueles que dão habitualmente maior capacidade de resposta e esses já estão sobrecarregados. Também o nosso ambiente de trabalho, se for particularmente caótico, vamos salientar a dificuldade de trabalhar em equipa e vamos tornar a capacidade de resposta mais nublada e, portanto, quanto mais caótico for o ambiente de trabalho, mais em risco estão as pessoas. Quando nós não nos revemos nos valores e nos princípios de quem nos lidera, portanto, o trabalhador que tem uma liderança e uma chefia intermédia que não é eticamente uma referência, torna a pessoa vulnerável a sentir-se desmotivada e esgotada. Quando o profissional é aquele que é o suporte emocional de toda a gente, é a pessoa no trabalho que é escolhida para a pausa de café e para no almoço ouvir as queixas de tudo e de todos, é a pessoa com quem toda a gente ventila, essa pessoa está de facto mais sobrecarregada. Quando o nosso trabalho, isso nós já estamos a compreender, interfere com as nossas questões familiares e o nosso tempo de família, quando nós começamos a invadir-nos no nosso tempo livre e nos nossos hobbies pelo trabalho, quando não temos a capacidade de estabelecer limites, nem para as coisas mais básicas, como tarefas atividades fisiológicas, como comer e ter um tempo de higiene, e começamos a não cuidar de nós próprios no que diz respeito à alimentação, ao autocuidado e ao exercício físico. Tudo isso nos vulnerabiliza para nos esgotar as reservas de lidar com o stress. E é um instante que passamos de stress crónico ao burnout e, portanto, é uma síndrome de exaustão vital causada pelo stress ocupacional, vem por uma exposição prolongada a várias formas de stress e tem dimensões de exaustão emocional, mas também de duas coisas que às vezes a gente se esquece, a despersonalização e a perda da realização pessoal. A despersonalização é eu já não me reconheço, eu alguns perdi a minha identidade, eu via-me como alguém enérgico, com uma vitalidade imensa, muito automotivado e de repente vejo-me apagado, irascível, irritável e com pouca capacidade para me tornar um membro ativo e competente da minha equipa. E tem dimensões físicas, com muitos sintomas físicos. Muitas destas pessoas começam por ter hipertensão, diabetes, doenças coronárias e sintomas digestivos, insónia, cansaço, colesterol elevado, obesidade. Estão a ver que muitos dos fatores de risco até para os doentes adoecerem com Covid graves vêm muito desta sintomatologia física que está predisposta no burnout. Os sintomas psicológicos são aqueles que nós conhecemos mais facilmente, a irritabilidade, a incapacidade de conter emoções, o estar sempre em tensão e com a sensação de taquicardia e de batimentos cardíacos descoordenados e dificuldade em respirar, que tem a ver com os sintomas físicos de ansiedade, as respostas rígidas e inflexíveis, o começar a pensar num não antes de ouvir a pergunta até ao fim, a vontade de virar costas e sermos dismissive, a nossa motivação que começa a ficar muito elevada ao negativismo e até uma coisa triste que é a falta de concentração e de criatividade. Eu tenho imensas pessoas em consulta que me aparecem a queixar-se de problemas de memória e de concentração e estão claramente em burnout. E os sintomas comportamentais, que são aqueles que vos devem preocupar, são pessoas que começam a estar no trabalho de forma hostil e irritável, é assim que a gente as identifica, muitas vezes, não são más pessoas, nunca foram assim e de repente começam a estar hostis, irritáveis, pouco colaboradoras, incapazes de se concentrar, com conflitualidade aumentada, começam a chegar tarde ao trabalho, querem sair mais cedo, estão com frequência fora da área de trabalho e têm necessidade de fazer longas pausas.
nenhum trabalhador passa a ser um mau trabalhador porque tem um switch na sua personalidade. Habitualmente isto é um processo lento, arrastado, mas é trágico, é dramático, porque são pessoas excelentes, eram os nossos melhores trabalhadores. E finalmente a parte social. De facto começam a faltar ao trabalho, começam a estar apáticos, a isolar-se, a mostrar uma atitude cínica, e esta é a parte da despersonalização, um distanciamento emocional. Começam a consumir café, droga mesmo, drogas não prescritas, drogas prescritas, e perdem uma coisa trágica, que é a empatia. Não são capazes de se preocupar com quem está ao pé de si, nem em termos pessoais, nem em termos profissionais. Antes de passar à doutora Maria Antónia, só em termos daquilo que já se sabe de estratégias institucionais que podem ser úteis no burnout, toda a gente está mais ou menos, está tudo replicado em imensa literatura científica. De facto, uma boa organização top-down, muito clara, com chefias coerentes, as chefias altas e as chefias intermédias muito coerentes nos objetivos de longo prazo. Quem está em baixo tem que compreender que há um fluxo muito transparente de coordenação e que aquilo que é o pensamento de quem está em qualquer nível hierárquico é passado de uma forma inteira e coerente. A ideia dos turnos, por exemplo, quem tem empregadores ou colaboradores que trabalham por turnos, sempre turnos limitados, com pausas salvaguardadas, ter de haver flexibilidade horária e nunca como agora, em que de facto há um desdobramento de tarefas que nunca houve por causa do teletrabalho. Projetos regulares apresentados às pessoas com melhoria das qualidades do serviço, em que a melhoria da qualidade do serviço está em vista e as pessoas podem sempre acrescentar mais alguma coisa. O processo de substituições ágeis. E aqui numa linha mais dirigida a esta problemática, promover um treino de competências que tem de ser em todas as linhas hierárquicas, comunicacionais, de gestão, de trabalho de equipa e de grupos de foco, para melhorar as capacidades de lidar com o stress, que é isto a melhoria do coping, a capacidade de lidar com a adversidade e com o stress, com ênfase na responsabilidade e na autonomia. Eu fico aqui para já. Muito obrigado, doutora Susana, muito obrigado. Eu então passava à doutora Maria Antónia para verificarmos se este panorama tão competentemente proposto aqui, de facto, se verifica nas organizações, Maria Antónia. Infelizmente estava a ouvir e verifica-se, e nós temos que ter noção de que, de facto, o trabalho remoto torna isto tudo ainda mais exacerbado, porque efetivamente, quando dizemos os mais competentes estão mais sujeitos a burnout, reparem, já era assim no escritório, quando estávamos todos juntos, agora, por maioria de razão, nós estamos a falar com as pessoas por telefone, por telemóvel, quem dá resposta dá. E também como as condições em casa nem sempre são as ideais, quem dá resposta dá sempre resposta e tenta dar sempre, e aqueles que já não davam tanta resposta ainda dão menos, e portanto sim, há uma sobrecarga sobre essas pessoas. Há outra coisa que também é importante nesta identificação que a doutora Susana fez do burnout, que é esta mistura entre a vida familiar, pessoal e profissional em casa. Eu, por exemplo, que acho que aprendi ao longo dos anos a ser bastante competente a fazer um corte, exceto se houver um problema muito grave na empresa. Eu aprendi há muitos anos a cortar ao final da tarde, quando regressava à casa, e, efetivamente, estando a trabalhar em casa, há aqui uma miscelânea de assuntos, muitas vezes, e é difícil que se respeite completamente esta distinção. E, portanto, nós estamos efetivamente numa situação em que já antes tínhamos estes temas, neste tema do trabalho remoto, acrescendo à insegurança e ao medo que as pessoas sentem, isto efetivamente estamos aqui numa altura bastante sensível, sem dúvida nenhuma. Eu, para vos dizer o seguinte, e que se calhar falando no concreto um pouco, enfim, acho que é bom também partilhar algumas práticas das empresas, para às vezes termos uma ideia daquilo que pode ser feito. Nós, já antes da pandemia, nós tínhamos uma estratégia que chamamos, é uma estratégia de bem-estar para as nossas pessoas, que já tem talvez 3 ou 4 anos, e que assenta em 4 pilares. Havia coisas que nós já proporcionávamos aos colaboradores, outras não, mas acabamos por agregar tudo isso nestes 4 pilares: o físico, o mental, o emocional e o espiritual, porque efetivamente o bem-estar é um conjunto disto tudo, não é? Não é só a ausência da doença,
Eu estar bem não é só a ausência da doença, é eu ter esta vontade de andar para a frente, de ser melhor, de fazer, eu ter objetivos, estar motivado, e portanto tudo isto tem a ver. Do ponto de vista físico, e eu dizia-vos, e acho que isto é importante passarmos esta mensagem às empresas, só aqui voltando um ponto atrás, nem tudo que eu vou dizer custa dinheiro. Muitas vezes é uma questão de comunicação, é uma questão de encontrarmos, aliás, eu sou conhecida na empresa por lançar projetos dentro da área de pessoas e da diversidade e da inclusão sem orçamento. Eu adoro dizer às empresas, às equipas, não temos dinheiro e temos sempre qualquer coisa guardada, mas a criatividade tende a ser maior, e olhem que isto já são aqui uns 10 anos de comprovados, a criatividade muitas vezes tende a ser maior quando nós dizemos, epá, vamos tentar fazer isto sem orçamento, porque encontramos entidades super interessantes, com as quais muitas vezes acabamos por ter protocolos de colaboração e também financeira, de apoio financeiro da nossa parte, mas a verdade é que fazemos muito disto sem um custo significativo. E, portanto, do ponto de vista físico, nós já pagávamos o ginásio às nossas pessoas, mas há aqui um conjunto de outras coisas, por exemplo, dicas de bem-estar no trabalho, muito importantes também em casa, mas desde questões ergonómicas, de como nos sentamos, a questão muito importante agora, gerir paragens, apanhar ar, não ficar o dia todo na sala ou no escritório, olhar para o computador, perceber o impacto que a alimentação tem nos nossos níveis de energia, o sono, a qualidade do sono, como é que gerimos reuniões de forma a não termos um dia, enfim, que ultrapassa aquilo que nós somos capazes de aceitar mesmo do ponto de vista físico. Isto são normalmente comunicações, ou seja, são workshops, nós temos colaborações com psicólogos, com associações que falam, e agora digital, nesse aspecto é muito menos oneroso e muito mais fácil, as pessoas vão tendo ao longo do ano comunicações acerca destas coisas, e também temos enfim, na internet também temos um site em que eles têm um conjunto de dicas, mas temos sempre pessoas a falar com eles sobre isto. Do ponto de vista mental, tem a ver com as nossas capacidades cognitivas, não é? A capacidade que a Susana referia de foco, que e o burnout é muitas vezes isso, nós reparamos quando já não conseguimos fazer aquele e-mail que faríamos de uma forma muito fácil, já não temos essa capacidade. Tem a ver, portanto, com a capacidade de tomar decisões, com foco, com pensamento crítico. E aqui ensinamos às pessoas o quê? Ou tentamos que elas tenham esse awareness, esse conhecimento sobre a gestão da agenda, o gerir prioridades, como gerir o stress. Por exemplo, uma coisa fundamental que me lembro que aprendi numa coisa da empresa também há muito tempo, que aprendi com uns indivíduos que trabalhavam com atletas, a importância do tempo de recuperação. Nós somos uma espécie de atletas mentais, mas é fundamental, às vezes, mais do que o exercício, no caso dos atletas, do que a parte do treino, é o tempo de recuperação e, portanto, perceber a importância de tudo isso. A importância de estabelecer objetivos para a nossa motivação mental. Depois a parte emocional, que é, no fundo, as lentes através das quais nós vemos o mundo, não é? As nossas emoções, as nossas percepções. E, por exemplo, temos sempre coaching interno e externo para as nossas pessoas. A propósito, na fase da maternidade, as nossas senhoras são tipicamente, por causa do nosso tipo de atividade, são mulheres que foram sempre conseguindo, se calhar, as melhores alunas na faculdade, depois muito capazes aqui na entrada para o mundo do trabalho e sempre com boas avaliações. Há ali uma altura, na altura da maternidade, em que elas com os filhos sentem-se, não se reconhecem. E, portanto, por exemplo, nós temos um programa de coaching para a fase da maternidade e agora às vezes da paternidade, que já foi usado, e isso é muito interessante também, a pessoa saber, de facto, para ter um maior equilíbrio entre a família e o trabalho. Por exemplo, nesta parte emocional, tivemos um workshop muito interessante aqui há uns meses sobre o self-talk. O que é o self-talk? A importância daquilo que eu digo a mim própria, do meu discurso interno e como é que eu posso controlar positivamente o discurso interno. É este tipo de coisas e nós temos imensas instituições, imensos psicólogos, imensas pessoas muito capazes no país para falar sobre isto e que muitas vezes até fazem, enfim, também por voluntariado, como eu faço também muitas coisas. E por fim, esta componente que eu achei super interessante quando o programa foi lançado, que é a componente espiritual. Que acho que as empresas não têm que ter medo disto. O que é, antes pelo contrário, não têm que ter medo no sentido da diversidade, pensarem que podem, isto é de facto o conceito mais inclusivo que pode haver, a espiritualidade e a necessidade que nós temos enquanto indivíduos
de ter trabalhada e consistente a nossa vida espiritual. E como é que nós a enquadramos? Para vocês perceberem como é que nós enquadramos do ponto de vista da empresa. Enquadramos como propósito. O que é neste contexto a espiritualidade? É a energia que nos vem de algo maior. E é para uns uma coisa, se calhar para nós que estamos aqui, se calhar pode ter a ver com Deus, pode ter a ver... Para outras pessoas é outra coisa. E não é isso o importante é que exista de facto esse propósito. A pessoa saber porque é que faz o que faz e para o quê. E isto nem sempre é este autoconhecimento, infelizmente eu acho que não está na nossa educação em sítio nenhum, ou está em alguns, mas não está em todos, e isto faz muita falta. E, portanto, as empresas aqui podem ter um papel também interessante, sem ter receio de entrar por algum campo demasiado individual e que possa, enfim, as pessoas sentirem-se melindradas, porque efetivamente isto tem a ver com este propósito maior, e ele pode vir de várias formas. Por exemplo, queria dar-vos como exemplo, uma das maneiras que nós ajudamos as nossas pessoas no encontrar deste propósito é através da nossa responsabilidade corporativa. Porquê? Nós trabalhamos muitas horas, pronto, é verdade. E nem sempre, não vou dizer que todos os dias as tarefas que toda a gente faz são coisas que se consegue ver o propósito imediato, não é? Não é. Uma das formas, por exemplo, que nós ajudamos as nossas pessoas a ter propósito também no seu caminho é, nós temos uma panóplia de instituições que ajudamos do ponto de vista de voluntariado e damos horas às nossas pessoas, horas de trabalho, para elas poderem fazer esse voluntariado. Os miúdos gostam de dar explicações, gostam de pintar paredes, os mais velhos às vezes gostam de contar histórias a crianças que estão internadas. Temos desde do clima ao nível de tudo, temos uma panóplia de instituições que ajudamos e permitimos que as nossas pessoas os façam. É uma forma, há mais formas, mas é uma forma. O importante é que eles façam aqui um caminho e isto de facto é muito importante. Antes da pandemia tínhamos isto tudo e o que é que eu vos queria e vou terminar, o que é que eu vos queria dar aqui nota? Com a pandemia nós tivemos que avançar aqui com outras medidas um bocadinho mais profundas ou mais fortes, digamos, do ponto de vista da saúde mental. A primeira coisa que nós fizemos, e eu sinceramente, como não fui eu, há um outro sócio meu que é responsável pela equipa que fez isto, eu acho que nós fizemos muito bem uma coisa que foi fundamental no início. Demos segurança às nossas pessoas. Ou seja, a primeira preocupação, quando em março do ano passado, de repente, no dia 13 de março, 1.800 pessoas foram para casa a trabalhar, naqueles meses que seguiram, eu própria estava com muito medo, honestamente, não sabia o que é que estava a passar. Aqui no Porto, então, não tínhamos nada, não sabíamos o que é que era, parecia um cenário distópico, filme de terror. E, portanto, a primeira coisa que nós fizemos, não fizemos nada destes workshops de outro género, foi comunicar, a liderança comunicar segurança às pessoas. Não se preocupem, vamos trabalhar de casa, vai-se manter tudo normal, segurança do trabalho, segurança de continuidade, segurança de que a empresa ia, enfim. E isto foi muito importante, porque acho que o medo naquela fase inicial, e ainda continua, mas acho que as pessoas, pronto, isso foi muito importante. A partir daí, o que é que nós temos feito? Por exemplo, para vos dizer que temos 2 protocolos com 2 clínicas de psicologia em que a empresa paga consultas, não sabemos quem são as pessoas que recorrem às consultas, mas a empresa paga consultas de psicologia aos colaboradores. Isto porquê? Porque nós tivemos um conjunto de casos de burnout ao longo deste ano, infelizmente. Tenho-vos a dizer que um deles aconteceu na minha equipa, para muita tristeza minha, uma pessoa espetacular, que não me deu sinal rigorosamente nenhum de que isto estava a acontecer, estava num projeto muito grande e foi competente até ao dia em que me disse: eu tenho que me ir embora que eu não consigo continuar a trabalhar. E foi competente até esse dia. E eu não senti nada nas conversas com os clientes, na qualidade do trabalho, eu não senti nada até ao dia em que a pessoa disse: eu não consigo continuar a trabalhar. E isto é de facto, há de ser uma coisa que me vai acompanhar até ao final dos meus dias, porque é uma pessoa nova, acho que felizmente está a recuperar, mas podia não recuperar bem. Enfim, e senti-me, obviamente, não posso deixar de dizer que senti que tive uma parcela da responsabilidade, com certeza que podia ter feito alguma coisa melhor. E depois temos, com uma instituição, por acaso do Porto, faz para o país todo, mas com uma instituição do Porto ali à beira da Católica, que é Encontrar-se, da doutora Filipa Palha, fizemos um programa contínuo, que se chama Mind at Work, em que o programa é mensal
e em que as pessoas tiveram, vou usar aqui alguns exemplos de workshops muito interessantes sobre o autoconhecimento, foi o primeiro, engraçado, autoconhecimento, a procura de nos conhecermos foi o primeiro, fizemos sobre conciliação entre vida pessoal e profissional, fizemos do stress ao burnout, as pessoas conseguirem identificar em si e nos outros os primeiros sinais do burnout, porque eles muitas vezes estão a ver o exemplo infeliz que acabei de dar, acontece em contexto de trabalho, portanto, como lidar com o aumento da ansiedade, e uma coisa muito engraçada que foi os primeiros socorros psicológicos. Nós todos, se calhar muitos de nós já tivemos cursos de primeiros socorros físicos, nós, por exemplo, os bombeiros de X em X tempo fazem-nos esses cursos na empresa, mas nunca tinha tido um curso de primeiros socorros psicológicos. O que fazer quando uma pessoa tem um ataque de pânico, o que fazer quando uma pessoa tem uma situação em que até que se coloca fisicamente em risco por um problema psicológico na empresa, já nos aconteceu, também infelizmente, e portanto ninguém soube como reagir na altura, e enfim, e acho que isto é uma coisa que vem, não só nos torna mais capazes de ajudar os outros e a nós, como mesmo para os que não estão envolvidos, no sentido de que não vão estar envolvidos numa situação concreta, estamos a comunicar a todas as nossas pessoas, isto não é um estigma, isto é um tema que nós sabemos que existe, que nós queremos que seja falado e que nós queremos trabalhar com vocês. E este tipo de coisas, honestamente, não nos custam muito dinheiro. É uma questão de colaboração, de perspectiva. Se calhar eu ficava-me por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Antónia. O lançamento desta atividade tinha uma terceira parte, mas o tempo corre tão velozmente que vamos deixar a terceira parte no tinteiro para podermos beneficiar da presença das pessoas competentes que temos aqui. E passar a palavra ao nosso ilustre auditório. Não sei, eu peço ao Jorge Líbano que oriente o tempo que nós temos, e portanto, passamos a palavra ao distinto público, que para algumas perguntas dirigidas ou a uma pessoa concreta das duas que temos connosco, ou dirigidas a ambas, e as senhoras farão favor de responder. Duas perguntas de cada vez, sugiro eu. Quem se inscreve, fazem favor. Posso intervir? Então, boa tarde. Eu sou Raquel Lourenço e trabalho no Metropolitano de Lisboa. Estive a ouvir atentamente as duas palestrantes, às quais dou já os meus parabéns, espetacular. Uma pergunta muito direta aqui à doutora Maria Torres. Falou do workshop Primeiros Socorros Psicológicos, que me ficou aqui já a aguçar o apetite. O que fazer em situações de ataque de pânico, qual foi a entidade com quem trabalhou para construir este programa. No fundo, foi um programa que desenvolveram, não é? Desenvolvemos, é assim, nós desenvolvemos todos estes programas são feitos com entidades externas, porque nós não temos competência interna, obviamente, para o fazer. Neste caso, todos estes que eu falei desta fase, já é um programa sem fim, foi com uma associação chamada Encontrar-se. Elas escreve-se Encontrar e tem um mais, e depois é da doutora Filipa Palha, é professora da Católica e criou esta associação muito para colmatar uma coisa que nós não falamos aqui, que eu acho que também tem a ver com o papel das empresas, que é o Serviço Nacional de Saúde, e estão a ver, face a estes números, não consegue acompanhar todas as pessoas, todas as situações do ponto de vista de saúde mental. E esta organização foi criada para a doença mental e para acompanhar e para conseguir acompanhar famílias e pessoas adultas que não conseguem ter esse acompanhamento do Serviço Nacional de Saúde. São pessoas extremamente competentes. Nós estamos muito felizes com esta colaboração, que acho que nunca vai terminar, honestamente, porque, pronto, as nossas pessoas, e digo-vos uma coisa muito engraçada, que também foi um sinal importante para nós. Nós podemos fazer até convidar, sei lá, um músico, o que quiser, para fazer até de lazer, etc. E temos sempre um determinado número de pessoas nos nossos eventos. Os eventos que nós tivemos nos últimos ano e meio, em que tivemos mais pessoas, tiveram a ver com saúde mental. Todos eles. E nós sentimos que as pessoas precisavam daquele apoio.
E foi feito com esta associação. Todos eles feitos com esta associação. Muito obrigada. Obrigado. Temos 2 inscrições, da Susana Garradas e da Fátima Amorim. Eu dava-lhes a palavra imediatamente antes da doutora Susana, talvez tenha alguma coisa a dizer a isto, mas dizia depois, fazem favor para... Susana, fazia favor. Olá, boa tarde. Eu agradeço muito, gostei muito desta intervenção, desta comunicação. Queria saber a opinião. Eu intervenho na área do exercício físico e da família. E a minha proposta para as empresas é treinar as famílias enquanto equipas, porque acredito que com sessões práticas de atividade física em família, passando os valores do desporto para a casa das famílias, na prática, que poderíamos não só impactar os colaboradores, mas também as famílias, porque sabemos que quanto melhor tiverem as famílias, melhor também vão estar as relações em equipa no trabalho. Mas tenho tido alguma dificuldade em passar este conceito, porque talvez não seja um conceito, é um conceito inovador e que ainda não é muito adotado nem em Portugal nem na Europa. Eu gostaria de saber qual era a vossa opinião sobre isto. Obrigado, Susana. Então eu passava imediatamente a Fátima Amorim, faz favor, e agradecia que fossem breves. Podia ligar o microfone, Fátima. Sim, olá, bom dia. Eu antes de mais queria agradecer a intervenção excepcional da doutora Susana Almeida e da doutora Maria Antónia Torres. Eu estou na área da revisão legal de contas. Maria Antónia, de certeza, deve perceber o drama que tem sido este último ano. Sou líder empresarial, portanto já temos uma equipa de cerca de 25 colaboradores nesta matéria. Estava a ouvi-las a falar e a picar todos os sintomas quase, portanto, muito provavelmente faço parte deste grupo que tem 15 vezes mais probabilidade de atingir o burnout, e portanto eu queria vos pedir que me ajudassem a responder a uma questão que é minha e é da minha sócia que também está aqui, que é a Anabela Dias. O que fazer quando nós, líderes empresariais, estamos nesta situação, como é que nós nos podemos ajudar a nós próprios? Isto era a nossa única questão. Por outro lado, queria pedir ao Jorge de lançar um desafio de que a SES faça este tipo de workshops que a Maria Antónia falou, para os nossos líderes empresariais. Jorge, primeiros socorros para nós precisamos disto, e era isto que eu queria dizer. Obrigado. E dar os parabéns à Price pelas preocupações também do desenvolvimento espiritual. É de facto uma ferramenta poderosíssima. Obrigada. Obrigado. Então, doutora Susana Sousa Almeida, fazia favor de responder ao cliente. Então, respondo com muito gosto e vou tentar ser sistematizada, então. Primeiro, a doutora Maria Torres nem falou de uma coisa extraordinária que a Price faz. Não sei se algumas tiveram um e-mail da Price, há um aviso extraordinariamente importante que nos alerta, que eu tive disponibilidade para mandar este e-mail, mas não espero que me responda fora das suas horas de trabalho. Eu fiquei encantada porque é um ótimo princípio, porque de facto este teletrabalho invade a nossa esfera pessoal. E aqui vou falar agora em resposta à doutora Fátima Amorim. E não me esqueci da doutora Susana. Nós começamos todos nós sentimos isto. Eu estive a fazer, como todos vós, dada a altura, trabalhar em casa, com filhas em casa, a fazer voluntariado psiquiátrico para os meus colegas que estavam na linha da frente pela noite dentro. E a dada altura, de facto, quando a gente começa a dormir 3, 4 horas, começa a perceber que o discernimento, a capacidade de raciocínio, a concentração não são iguais, e não são. Medida 1, respeitar sempre o sono. O sono é a principal ferramenta para nos mantermos bem. E, portanto, o sono, quando invadimos o sono e quando não respeitamos o sono, porque estamos ligados a um ecrã até às 2 da manhã, começamos a ficar em risco e em alta vulnerabilidade. É durante o sono que nós produzimos proteínas e muitas delas hormonas que nos permitem manter as funções vitais íntegras. E agora, ligando com a Susana Garradas. O exercício físico é provavelmente cientificamente a estratégia complementar da higiene do sono que mais salvaguarda a nossa saúde física e mental, como sabe. Portanto, o exercício físico permite a produção de substâncias mais que estudadas, isto são estudos de 20 anos de neurociência, que contrarregulam a inflamação que vem do stress.
Portanto, o exercício físico mantém a agilidade cognitiva e mantém a integridade e a saúde cardiovascular, cerebrovascular e por aí fora. Portanto, o exercício físico tem que ter incutido e temos que ter uma literacia para salvar o exercício físico, que não é mais às vezes que uma caminhada de meia hora, que é sair da secretária meia hora, subir e descer pisos, que é o que eu digo aos nossos colegas. Eu faço imensa gestão de stress, imensos workshops de gestão de stress para médicos, para profissionais de saúde, que são os que estão no topo da lista, juntamente convosco, os gestores, somos no topo da lista. E, portanto, o trabalho de profilaxia começa aí. Limites, como disse muito bem a doutora Maria Antónia Torres, limites, estabelecer limites, higiene que não podem invadir as refeições, telemóveis que não podem estar em cima da mesa e regras muito simples, triviais, óbvias, mas que nós não cumprimos. A higiene do sono, não beber álcool em excesso, que é uma coisa que dá um buffer instantâneo, mas que só traz prejuízo no meio e longo prazo. E sobretudo esta parte de ter, por exemplo, a American Cancer Society, como recomendação para evitar o risco de cancro, recomenda 150 minutos de caminhada por semana. 150 minutos, 5 caminhadas de meia hora, 3 caminhadas de 50 minutos, não é nada especial, mas está demonstrado que diminui o risco de ter uma doença oncológica e está demonstrado que melhora a capacidade cognitiva. Portanto, são estratégias tão simples e tão fáceis de implementar, mas que são ultrapassadas por excesso de horas à secretária, excesso de horas no trabalho, com um rendimento ridículo, porque as pessoas não querem ser as últimas a sair, querem ser as últimas a sair, não querem ser as primeiras a sair, e eu que fiz a minha especialidade em Inglaterra, se eu saísse depois das 5 era considerada incompetente, era sinal que não tinha dado vazão àquilo que tinha que fazer. Portanto, esta coisa de esticar as horas é uma cultura muito do sul da Europa e que não tem nenhuma correlação com produtividade. Obrigado, Susana. Assim de rajada. Então, doutora Maria Antónia. Eu acho que a doutora Susana, e muito melhor do que eu, deu resposta às duas perguntas. E eu concordo que é essencial o exercício físico e acho muito interessante a ideia, porque, olha, hoje em dia nós podemos fazer isto online, não é? Treino online, e por que não dizer aos colaboradores, temos aqui alguém que vos vai fazer aos finais de tarde treino físico online, juntem os filhos, juntem o resto da família, juntem os pais, se morarem convosco, e façam todos. Eu acho que isso é uma ideia magnífica e com claramente vários impactos positivos, familiares e outros, e de saúde também. Portanto, eu acho essa ideia uma ideia ótima. Em relação à doutora Fátima Amorim, eu se calhar não acrescento muito ao que disse a doutora Susana, só lhe dizia muito rapidamente o que é que eu tenho feito. Eu também não, quer dizer, estou aqui, ainda hoje dizia alguém que estou muito consciente de me manter, enfim, a trabalhar a níveis, estou consciente de que tenho que fazer esse esforço, e acho que estamos todos um pouco assim. Uma coisa que está a acontecer, que eu acho que é péssima, é que ninguém está a querer ir de férias, porque como não podemos ir para sítio nenhum decente, ou ir porque não sei o que, não é? Ninguém está a querer ir de férias. E eu tenho feito uma coisa, e só comecei a fazer muito recentemente, tenho feito duas coisas. De vez em quando bloqueio uma sexta-feira e não trabalho. E quando eu digo não trabalho, digo não olho para o telemóvel e ligo à equipa. Eu não estou. Não olho para o telemóvel e não olho para o computador. Isso tem um efeito não muito longo, porque é pouco tempo de recuperação, mas tenho tido bons resultados disso. E tento nesse fim de semana prolongado fazer coisas que gosto muito de ler, gosto de andar, gosto de passear, fazer coisas que gosto. Pronto, isso tem sido outra coisa no dia-a-dia que me estava completamente, e imagino que a doutora Anabela, a doutora Fátima também, que é, quer dizer, não tenho a agenda de tal forma que não tenho horas para almoçar, nem para lanchar, nem para coisa nenhuma. O que é que eu comecei a fazer? E nós temos um problema que é, este aqui é um problema engraçado global, a minha agenda é toda a network da PwC, nos 240 países, tem acesso à minha agenda. Eles não sabem o conteúdo, mas sabem os espaços que eu tenho em aberto. Então 20 minutinhos para isto, 20 minutinhos para aquilo. O que é que eu tenho feito também? Eu tenho falado com muitos clientes, muitos amigos que fazem coisas similares àquelas que eu faço, e esta até foi uma estratégia de um amigo que me deu bloquear momentos na agenda ao longo do dia, claramente para almoçar, isso acho que é o mínimo, mas também, às vezes, para ir dar uma volta a meio do dia, meia hora. Temos mesmo que fazer um esforço. Se não estivermos bem, não vamos conseguir transmitir, nem ajudar a equipa, nem trabalhar decentemente, e também acho que é muito importante transmitir à equipa
estas regras. Eu acho que tem que haver aqui um protocolo de trabalho, e já disse isto ao nosso diretor de recursos humanos. Eu acho que se continuarmos muito tempo com o trabalho remoto, tem que haver aqui um novo protocolo de trabalho e vamos ter que criar regras diferentes, porque estas regras de sem distinção, sem horas para nada, sem férias, isto não é sustentável, é uma coisa a curto prazo. Muito obrigado a ambas. Não sei se haveria mais alguma pergunta. Se não houver, como isto costuma ter uma disciplina bastante férrea, mais alguém queria intervir? Não, amigo Jorge, damos isto por encerrado? E muito bem. Muito bem. Então eu agradeço muito à doutora Susana Sousa Almeida, à doutora Maria Antónia Torres, por terem colaborado com a ACES e por terem ajudado a ACES, a partir do Porto, a cumprir a sua missão. A missão da ACES é, entre muitas outras, de viabilizar as nossas organizações empresariais, viabilizá-las a partir do interior, a partir da subsistência interior das pessoas, da espiritualidade, e portanto foi isso que nós fizemos aqui, com a boa colaboração das nossas competentes colaboradoras, a quem agradeço muito da minha parte, e dizer que foi uma atividade muito feliz, com uma colaboração preciosa e competentíssima, e agradeço-lhes em meu nome pessoal, e passo a palavra ao amigo Jorge Líbano para agradecer em nome da instituição. Muito bem, estava já agradecido em nome da instituição, que o Padre Jorge Cunha representa tão bem. Mas também dizer que realmente foi aqui 1h10 fantástica, muito, muito interessante, muito prática, muito real, e por isso fica, se calhar vamos voltar ao tema. Há aqui vários pedidos que tenho recebido aqui já para voltar ao tema, além do da Fátima, e se calhar vamos voltar a pedir aqui a colaboração das duas, da Susana e da Maria Antónia, para nos ajudarem a ir mais este tema que realmente é tão importante. Quer dizer, quando falamos aqui de 25% das pessoas com este risco ou com situações já de burnout e deste cansaço, acho que vale a pena ver isto muito a sério e tentarmos isso, e é isso que a ACES também pretende fazer aqui com estes encontros e com a sua atividade toda, é ajudar cada líder também a conhecer-se melhor e a conseguir avançar profissionalmente, mas também com o sucesso pessoal, né? Nesta lógica também de levar a pessoa toda atrás, e é isso também que nós lançamos o desafio a cada líder, que é: olhe para as suas equipas, olhe para aqueles que estão consigo e olhe-os como pessoas que têm família, como pessoas que estão integradas na sociedade e não apenas como um número. Portanto, isso é o grande objetivo que a ACES vai tentando com todas as suas ações, é isto: como é que potencia cada um como pessoa e a partir daí como é que potencia as famílias. E esse é o nosso desafio e, portanto, eu espero que desta ação também vamos todos, eu pelo menos vou inspirado. Infelizmente fiquei com alguns dos sintomas de burnout, também fiz o tique em alguns deles, claramente. Portanto, acho que vou dormir mais e passear mais, seguindo as indicações, mas de qualquer forma acho que aqui vamos inspirados e vamos nesta lógica também de caminharmos desta forma. Por isso, obrigado a todos, o ciclo continua dentro de 15 dias e, entretanto, há as outras atividades todas da ACES, que também os convido sempre a participarem e a envolverem-se. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada.